Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a uma nossa live de segunda-feira sobre cirurgia plástica, beleza, reconstrução, todos os procedimentos que estão envolvidos aí na cirurgia plástica, no cuidado, com a imagem, com o corpo, com o rosto, os cuidados próprios com o envelhecimento e as alterações que a gente pode precisar ou pode querer para ficar mais satisfeito consigo mesmo. E hoje nós vamos falar de um grupo específico de cirurgias plásticas, né? As cirurgias plásticas que a gente faz depois de grandes perdas ponderais, depois de grandes perdas de peso, que na maior parte das vezes acontecem após uma cirurgia bariátrica, que é um caminho muito frequente, né, para que haja essa redução maciça, expressiva de peso em um curto espaço de tempo, mas que também podem ser indicadas em pessoas que perdem peso sem a cirurgia bariátrica, né, com atividade física, com dieta, né, com mudança de comportamento. Essas duas situações vão terminar, né, vão culminar no mesmo caso, nos mesmos casos, né, pacientes que perderam bastante peso, que emagreceram muito, melhoraram muito a saúde, melhoraram muito a disposição, a qualidade de vida e mas que acabam ficando com aqueles excessos de pele, né, que em muitos casos, na maior parte dos casos talvez, seja um excesso de pele volumoso, que acabe atrapalhando, incomodando bastante em termos estéticos e até mesmo em termos funcionais, né? Às vezes fica aquela pele sobrando, né, que dobra no abdômen, que faz aquele abdômen avental, como a gente costuma falar, como muita gente já conhece, que faz aquela dobra por cima da região pública. Isso acumula umidade, pode causar dermatites, infecções de pele, irritações da pele, né? Pode causar até ferimentos pequenos, dependendo da situação, por causa do atrito, por causa da própria umidade que fica acumulado naquela região, né? As mamas também podem sofrer e frequentemente sofrem alterações importantes com a perda de peso, a diminuição grande do volume, né? O paciente que perde muita massa, que perde muita gordura, seja por causa da cirurgia bariátrica, ou seja por causa da mudança de comportamento, de alimentação, atividade física, acaba perdendo também muito volume das mamas, né? Principalmente as mulheres. Praticamente todo o tecido glandular da mama é absorvido, né? É consumido durante o processo de emagrecimento, e acaba sobrando praticamente só pele, né? Então as mamas que tem aquele formato, aquele símbolo feminino, né? Aquela forma, aquele volume, aquela forma bem feminina, acabam ficando praticamente disformes, sem formato, sem contorno e propriamente sem volume mesmo. Boa noite, Toninha. Boa noite, Gerleite. Sejam bem-vindos. Então, o abdômen, como a gente falou, as mamas, mesmo a face, o rosto, também perde uma grande quantidade de volume, né, de gordura. A gordura que a gente tem na face, no rosto, é extremamente importante para prevenir o envelhecimento, né? Os coxins de gordura, principalmente a gordura mais profunda que a gente tem, são responsáveis por uma boa parte da sustentação da face, né, da sustentação dos tecidos da face. Boa noite, Kátia, Maria Lúcia. Então, a grande perda de peso, né, a perda de peso expressiva, que acontece muitas vezes nesses pacientes, diminui muito esses coxins de gordura, diminui muito esse volume de gordura que dava sustentação para o rosto, que mantinha, né, a jovialidade da pele, a pele mais esticadinha, mais túrgida, né, com uma hidratação adequada. Acaba perdendo muito dessa qualidade, além, é claro, do excesso de pele, da flacidez que vai acontecer, porque uma vez que a gente tira a gordura, né, a pele não tem a capacidade infinita de contração, de se adaptar ao novo volume, ao novo formato, quando essa diferença é muito grande. Né? Existe uma grande perda, como se fosse mesmo, às vezes eu até uso esse exemplo, como se fosse um saquinho de água mesmo. Né? A gente tira uma grande quantidade de água, acaba que aparecem dobras, aparecem ruguinhas, né? Um excesso de plástico. Né? Então, da mesma forma, a gente tira essa gordura do rosto ou de outra região do corpo, da mama, do abdômen, dos braços, das coxas, acaba que há um excesso de pele em relação ao volume, né? Em relação à gordura que foi
perdida, né, quase na sua totalidade ou uma grande quantidade. E aí, a gente precisa, então, das cirurgias plásticas para a gente poder corrigir esses excessos de pele, poder tirar o excesso, remodelar essa pele, reequilibrar, né, o volume que está residual, né, a quantidade de gordura que sobrou, a massa muscular, né, enfim, o que ficou depois do emagrecimento, com um novo invólucro, digamos assim, né? Um novo envoltório, uma nova quantidade de pele que fique mais bonito, que pare de deixar essas dobras, como eu falei, né? Por cima do abdômen, da região pública, ou que deixe de deixar as mamas com esse aspecto desagradável, tão murchinhas, né? Tão vazias. O rosto que acaba aparentando uma idade mais avançada do que a real, né? Dando uma impressão de envelhecimento mesmo. Os braços também são regiões que muitas vezes incomodam pelo mesmo motivo, né? Existe a perda de peso, a perda de gordura, mas a pele acaba não conseguindo se contrair. É muito frequente que isso aconteça, não só dos braços, mas de toda a região do corpo, porque a pele, à medida que ela vai sendo estirada, que ela vai esticando pela grande quantidade de peso, ela vai perdendo a sua capacidade de contração, né? As fibras elásticas, né? As proteínas elásticas da pele vão perdendo, vão se estirando, vão se rompendo, digamos assim. Então, a pele de quem acaba ganhando um peso excessivo, ela perde muito da capacidade de contração. Uma vez então que o paciente já emagrece, mesmo que seja mais lentamente ou rapidamente, como no caso da cirurgia bariátrica, essa pele já está danificada, já foi danificada pelo tempo em que o organismo permaneceu muito acima do peso, né? A pele permaneceu muito estirada. Então ela acaba não tendo essa capacidade que a pele normal teria de se contrair. Por isso que as sobras são realmente muitas vezes volumosas, excessivas, né? E acabam trazendo esse prejuízo tanto estético quanto funcional. A Regina está perguntando depois de quanto tempo da cirurgia bariátrica pode fazer plástica do abdômen. Em geral, é em torno de 12 a 14 meses depois da cirurgia bariátrica. Importante que esteja com o peso estabilizado, né? Porque existe uma curva de perda de peso depois da cirurgia bariátrica que geralmente segue um padrão, né? Há uma grande perda de peso nos primeiros meses, depois um ganho discreto, né? Que segue essa perda vertiginosa de peso, e aí depois os pacientes estabilizam o peso, e aí a gente pode então ver o peso final, a quantidade final de pele que sobrou, né? Já deu tempo suficiente do organismo estabelecer um novo normal, digamos assim. E daí a gente vê o que tem de excesso de pele ali para poder ser retirado. Então, geralmente é isso aí, 12, 14, até 18 meses é o tempo que a gente costuma esperar. Não tem tempo máximo, né? Pode chegar depois de 2, 3 anos, tiver com peso estável, tiver mantendo as boas condições, não tem nenhum problema. Boa noite, Zamara, tudo bem? Então, os braços também são bastante atingidos, né? Muito frequentemente, sobra aquele excesso de pele do tchauzinho e tudo mais, né? Que incomoda. E as coxas também são uma região bastante propensa a sobrar pele, dependendo do tipo de emagrecimento, das características corporais de cada um. Muitas vezes a coxa também sobra bastante pele e a gente precisa fazer essa retirada, né? Boa noite, Bruna. Gostaria de saber quais são os procedimentos para levantar as mamas. Doutor, limpar a face interna das coxas fica muito flácido. O melhor é retirar mesmo. Bom, vou responder uma de cada vez, então. Falando das mamas, então, né, mais especificamente das mamas de quem teve uma grande perda de peso, quem fez cirurgia bariátrica, mas que se aplica também aos outros pacientes, aos pacientes que acabam apresentando uma flacidez, uma queda das mamas por causa do tempo, amamentação, gravidez, né, características mesmo de cada um. O que a gente faz, na maior parte das vezes, é a chamada mastopexia, né, que é o levantamento da mama.
trazer a mama de volta para o lugar dela, né? Tirar o excesso de pele, trazer a areola, o complexo areolo-bamilar de volta para o lugar, né? Para cima, de onde ele estava originalmente, tirar esse grande excesso de pele que apareceu depois da cirurgia por causa da falta de volume, né? E muitas vezes, muitos pacientes, principalmente pós grandes perdas ponderais, vão querer aumentar um pouquinho a mama, porque, como eu disse, né, na maioria das vezes, praticamente todo o tecido gorduroso, praticamente todo o volume da mama vai embora com o emagrecimento. Então é muito frequente que a gente associe também nesses pacientes pós-cirurgia bariátrica uma prótese de silicone, né? Um enxerto de gordura é uma possibilidade, mas um pouco mais limitada nesses casos, por causa da alimentação de volume que a gente tem no uso da gordura nas mamas. Então, para realmente repor, para realmente aumentar uma quantidade significativa das mamas do paciente que perdeu esse volume todo, né, por causa do emagrecimento, é muito frequente que a gente use mesmo os implantes de silicone, que aí complementam bem a cirurgia de mastopexia, né? É uma cirurgia que também é muito frequente em quem não teve grande perda de peso, né? A Maria Lúcia está perguntando, não sei se é o caso dela ou não, mas de qualquer forma a resposta é parecida, né? A gente geralmente usa a mastopexia associada ou não aos implantes de silicone. Antônio me perguntou se limpar a face interna deve ser lipar, ela deve ter sobrado um M aqui. Fica muito flácido, melhor retirar mesmo. Depende, né? Depende das características de cada um. Frequentemente, depois da cirurgia bariátrica ou depois de um grande emagrecimento, a maior parte das vezes a gente precisa retirar a pele sim, sabe? Por causa daquilo que eu estava dizendo, a característica da pele de ser pouco elástica, né, de perder essa elasticidade original, não ajuda, não favorece que a gente faça somente a lipo e aguarde a retração da pele, né? Então, quando há uma perda de peso importante, se a gente faz uma lipoaspiração, acaba que o excesso de pele fica mais pronunciado ainda. E aí, nesses casos, é preferível tirar o excesso de pele. Mas em pacientes comuns, né, que tem uma pequena quantidade de gordura, só aquela gordura que fica incomodando ali, raspando uma coxa na outra, maior parte das vezes, a pele é capaz de retrair, e a lipo é uma ótima opção, mesmo que isolada, mesmo que sem retirar a pele. A Brenda do Ai, a ficha caiu. Muito obrigado, Brenda. Bruna Cristina, queria saber se você mexe com raspagem de dorso do nariz. A gente faz praticamente tudo do nariz, né, Bruna? Todas as cirurgias mesmo a gente faz, né? A raspagem diminui o nariz? Depende, né? Geralmente sim. Mas a gente tem que ver se essa é mesmo a melhor abordagem, né, para diminuir o nariz. Na maioria das vezes a gente precisa de associar mais alguma coisa, mas a resposta é sim, né? A gente acaba tirando um pouquinho de volume do nariz, né, para tirar o dorso, que deve ser o que você está se referindo como uma raspagem. Mas marca uma consulta com a gente que aí a gente avalia o nariz direitinho. Maria Lúcia, no meu caso, sim, perdi muito peso. Então, provavelmente é isso aí, né? A gente deve optar por uma mastopexia com uma boa probabilidade de haver um grande ganho colocando uma prótese de silicone, um implante de silicone. A Kátia está perguntando, doutor, boa noite, onde você opera? É somente plástica? Fiz risco cirúrgico, você sabe quantos meses ele vale? Kátia, eu opero geralmente no Hospital Madre Teresa, né? A maior parte das cirurgias a gente faz no Hospital Madre Teresa. E cirurgias plásticas, exatamente. O risco geralmente vale 6 meses. Vai depender das características de saúde suas, né? Se tá tudo normal, se tá tudo certinho, se não tem nenhum cuidado especial. E se você está mantendo essas características nesse período. Mas se tiver, o risco geralmente tem a validade de 6 meses. Com os exames, né, juntos, todos normais, não tem motivo para repetir antes desse período, não. Bom, muito bem. Já aproveitei para falar da mama, né? Como teve uma pergunta, tem mais um aqui, ó. Pessoa que faz bariátrica e tem insuficiência renal. A probabilidade da melhora renal é alta? Depende do motivo, né? Depende do motivo da insuficiência renal. Existem várias razões, né? Existem injúrias renais que
que são por causa de lesão no rim, né? Algumas lesões são reversíveis, outras não. Tem alterações que são por causa da pressão, alterações que são do organismo, que são após o rim. Isso vai depender mesmo. Essa resposta eu não consigo te dar sem saber exatamente qual que é o caso, né? A perda de peso melhora muitas coisas, né? Melhora muito a pressão, diabetes, diminui risco de câncer, risco de fraturas, melhora demais a qualidade de vida, tanto a saúde quanto a qualidade de vida, na verdade, né? Então, a perda de peso é extremamente importante, não há dúvida disso. E a plástica vai, depois que a gente melhorar essa saúde toda, melhorar tudo, melhorar também o contorno, né? a estética do corpo. Obrigado de nada, Kátia, é um prazer. Também, Fernanda, de nada. Bom, então, só para a gente falar um pouquinho então do abdômen, é muito frequente também, que na verdade o abdômen é a primeira queixa, né, das pessoas que perdem grande quantidade de peso pelo excesso de pele e pela diástase dos músculos, que muitas vezes está associada a essa perda de peso. Faço sim, Maria Lúcia. Faço um bumbum também. Também é uma região que às vezes sofre, né? Às vezes sofre mesmo com a perda de peso. A gente perde bastante gordura, o bumbum é predominantemente constituído de gordura na maioria das pessoas, né? Exceto aqueles que têm um ritmo de atividade física muito intensa, que acaba tendo uma hipertrofia maior da musculatura, mas a maioria das pessoas tem o bumbum mais adiposo mesmo, né? Com mais gordura. Então, é uma região que acaba sofrendo também. Você me lembrou bem que muitas vezes a gente precisa de dar um retoquezinho, dar um ajustezinho no bumbum. Então, o abdômen, como eu estava mencionando, muitas vezes tem a diástase associada, né? O diastase, que é o afastamento dos músculos. E isso perde completamente, atrapalha muito o formato da cintura, né? Perde-se aquele contorno bonito da cintura e deixa o corpo mais quadrado. Então a gente corrige isso junto da cirurgia. Existem duas formas da gente fazer abdominoplastia em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Uma é a abdominoplastia clássica, aquele corte embaixo, né? E a outra é a abdominoplastia em âncora, que além do corte embaixo tem um corte no meio, né? Um corte longitudinal no meio do abdômen, para retirar mais pele, tirar o excesso de pele lateral também, mas que deixa uma cicatriz. Cada paciente, cada caso vai ter uma indicação diferente. Não tem uma receita de bolo, né? Não posso dizer, esse aqui fica melhor porque tira mais pele sempre, mas deixa uma cicatriz sempre. Isso é totalmente dependente das características de cada um, né? Tem pacientes que emagrecem e apresentam uma retração de pele muito melhor do que o esperado, né? Alguns pacientes têm uma característica de volume corporal, uma distribuição de gordura muito mais anterior, né? Então, quando há um emagrecimento, só sobra pele no sentido longitudinal mesmo, então não faz sentido a gente pensar na cicatriz mediana, né? Aquela da âncora. Já outros pacientes, né, pelo contrário, acabam tendo uma distribuição mais homogênea ou uma distribuição mais lateral da gordura, e aí quando há perda de peso, quando há emagrecimento, acaba sobrando pele para os lados também. E nesses casos, a cicatriz mediana pode ser interessante para melhorar esse contorno, melhorar essa retirada de pele. Certo? Muito bem. Então, falamos da mama, do abdômen. A Maria me ajudou aqui, me lembrou do bumbum também. E o rosto. O rosto é uma região muito frequentemente acometida pelo excesso de pele, do emagrecimento. E o rosto é uma região extremamente exposta, né? No cartão de visita, que todo mundo está vendo, está bastante exposto. E esse excesso de pele, essa flacidez decorrente da grande perda de peso, acaba trazendo uma impressão de envelhecimento precoce, né? Acaba trazendo essa sensação de que o tempo passou mais rápido. O paciente emagrece, melhora a saúde, melhora a autoestima e acaba parecendo mais velho, né? Então, é uma região também muito frequentemente operada pós cirurgias bariátricas. A gente opera bastante o rosto para tirar esse excesso de pele, né? É uma cirurgia parecida com o que a gente faz na maioria das pessoas, nas pessoas que realmente envelheceram, mas
é um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem um excesso de pele muito grande e uma flacidez muscular pequena. Na maioria das pessoas a gente tem o contrário, né? Tem uma flacidez muscular mais significativa. Mas nessas pessoas, nas pessoas que tiveram uma grande perda de peso, a gente geralmente não tem muita flacidez muscular, porque são pacientes jovens, mas tem um excesso de pele muito grande. E aí a gente consegue tratar esse excesso de pele de forma muito satisfatória com a cirurgia, né? Com a cirurgia de rosto. A Kátia está perguntando se o silicone é Silimed, doutor. A gente usa várias marcas, sabe, Kátia? Depende das características de cada um, né? Tem algumas marcas são mais macias, outras são mais firmes, umas são mais projetadas, outras preenchem melhor o colo. Isso aí vai depender mesmo das características de cada um. Não acho que existe uma marca que é ideal para todo mundo, não. Acho que cada um depende. Cada caso vai se beneficiar mais de uma marca, de uma característica, sabe? Aí a gente tem que ver mesmo. A Bruna está perguntando se na raspagem mexe com a ponta. A gente pode mexer na ponta, né? A gente pode mexer em qualquer parte do nariz, né? Na clínica sim, é só ligar pra gente, só mandar um WhatsApp que a gente marca para você. Ou online também, se você preferir, é só agendar e a gente faz por vídeo chamada também. Mas aí é a mesma coisa, é só ligar ou mandar o WhatsApp pra clínica que a secretária agenda direitinho para você. Por nada, Kátia. A Raquel está perguntando como é a cicatriz na cirurgia de rosto. A cicatriz no rosto vai depender um pouquinho de cada um, mas na maior parte das vezes é uma cicatriz na frente da orelha, que entra um pouquinho para dentro do cabelo, contorna a orelha e entra um pouquinho para dentro do cabelo aqui atrás. Na grande maioria das vezes, o resultado é uma cicatriz bastante discreta, né? Que fica bem parecida mesmo com a pele normal do rosto. O rosto tem essa vantagem, né? A gente tem essa proteção, digamos assim, no rosto, que ele tende a ter cicatrizes muito discretas, muito bem escondidas, né? Então, não precisa se preocupar com a cicatriz, porque a imensa maioria ela vai ficar praticamente invisível depois de 6 meses a 1 ano. Os cuidados pós-operatórios são os habituais, né? Evitar exposição ao sol, evitar atividade física, poeira, calor excessivo, um repouso relativo, né? Não é ficar de cama, mas evitar grandes movimentos, evitar atividades mais intensas, alimentar bem, beber bastante água, caminhar bastante e cuidar mesmo das feridas, lavar direitinho, água e sabonete, deixar sempre limpinho e seco. A Jusilene, boa noite. Estou com meus exames prontos para fazer a cirurgia. Já passei com seu pai na consulta. Estou com frio na barriga. Não precisa não, pode ficar tranquila que você está em excelentes mãos. Não podia estar melhor. Bom, para a gente concluir então, 2 outras regiões que são bastante acometidas, né, pelo excesso de pele após emagrecimento são os braços e as coxas, né? É muito frequente mesmo que realmente haja uma perda de peso e são regiões que naturalmente a pele já tem uma dificuldade maior de contrair, né, de acompanhar as variações de peso. E no paciente que teve um excesso de peso mesmo, que teve uma gordura maior, acaba sendo ainda mais difícil que essa pele consiga uma retração adequada. Então é frequente que esses pacientes procurem a gente por causa do excesso de pele nas coxas, que acaba batendo uma coxa na outra, né? Um atrito maior, dá assadura, dá um incômodo. Incomoda quando tá de roupa de banho, né? Ou alguma roupa mais curta ou mais justa. E o braço, principalmente por causa do tchauzinho, né? O famoso, que fica sobrando aquela pele balançando ali, também dá um aspecto, dá uma aparência de mais idade do que o paciente tem, né? A Raquel está perguntando também se no braço faz com a lipoaspiração. A gente pode até fazer lipoaspiração, mas na maioria das vezes, nos casos de pós-cirurgia bariátrica, o que a gente precisa mesmo é tirar a pele, porque a gordura já foi mesmo pelo próprio emagrecimento. Então, a gente precisa tirar a pele, tirar esse excesso de pele para poder melhorar o contorno, do braço. E nas coxas a mesma coisa, né? Às vezes a gente até pode precisar de um pouco de lipoaspiração, mas o que realmente precisa, na maioria das vezes, é tirar o excesso de pele, tanto longitudinal, né? Quanto
transversal ali na região inguinal, que às vezes a pele fica um pouquinho embolada ali e fica melhor. Faz em mim. Bom, uma coisa que é importante lembrar, né, em toda a cirurgia plástica, mas mais especificamente nas cirurgias plásticas pós grandes perdas ponderais, pós cirurgia bariátrica, é que toda cirurgia deixa uma cicatriz, né? A gente vai trocar. Toda cirurgia plástica a gente tem uma opção de troca, né? Um formato ruim, um contorno desagradável por uma forma bonita e uma cicatriz. Então, as cicatrizes fazem parte do processo cirúrgico. Não existe cirurgia sem cicatriz, né? São duas coisas que, se a gente inventar, nós vamos ficar ricos. Uma cirurgia sem cicatriz e poder enxertar a gordura de uma pessoa na outra, né? Porque quem é magrinho sempre quer enxertar um monte de gordura, e quem tem um pouquinho mais de gordura quer ficar livre dela. Se a gente conseguisse passar de um para o outro, isso não estava feito. Mas não tem jeito, né? Pelo menos por enquanto, a gente ainda tem cicatrizes associadas com as cirurgias plásticas pós-bariátricas. Isso é importante que a gente saiba, que a gente tenha isso em mente, né? Porque a gente vai trocar um formato ruim, uma forma desagradável, por um formato muito melhor, um contorno muito mais bonito e com um pouco de cicatriz. Falando mesmo, Ana, eu sempre falo isso mesmo com os pacientes, porque é muito frequente esse desejo de um trocar com o outro. Se alguém descobrir, pode me falar que a gente vai fazer, nós vamos ficar ricos, né? E vão deixar muita gente feliz. Mas, né, só concluindo a questão da cicatriz, é importante saber que elas existem. Nos casos pós-cirurgias bariátricas, geralmente são cicatrizes maiores, mais longas. Claro que a gente sempre cuida e sempre faz o possível para que elas fiquem mais fininhas, mais discretas possíveis, mas é importante saber que elas existem, elas sempre vão existir, né? Às vezes a gente escuta, mas eu vim aqui para tirar essa cicatriz. Não tem jeito de a gente tirar uma cicatriz, né? O que a gente consegue fazer é melhorá-la, deixar ela mais discreta, mais fininha, mais parecida com o resto da pele. Mas é muito importante saber. A cirurgia da mama, do abdômen, da coxa, do braço, do rosto, elas vão sempre existir, né? Acho que tinha uma pergunta. A Brenda está perguntando como as cirurgias plásticas estão ligadas à autoestima da pessoa. Brenda, de forma assim, muito, muito direta, né? Como a gente conversou alguns dias atrás, a autoestima, a percepção de cada um do próprio corpo é muito variável, é totalmente individual, é uma percepção muito individual. Então, às vezes, pequenas mudanças podem trazer, pequenas mudanças na aparência, né? Ou mesmo grandes mudanças na aparência podem trazer uma mudança enorme na autoestima, uma melhora muito grande na autoestima, na forma como a pessoa se relaciona com as outras, com a família, com os amigos, com os desconhecidos, né? Uma melhora na autoconfiança, uma disposição maior para interações sociais. Então, as mudanças na cirurgia plástica, as mudanças de estética são muito além da estética, são muito mais importantes do que a própria forma, né? Tem uma relação muito estreita com a autoestima e com o comportamento de cada um. Isso é extremamente importante, né? Que a gente entenda, que a gente respeite isso nas pessoas que vão procurar a cirurgia plástica, porque no fundo, né, no fim, é isso que a gente quer, né? Esse é o grande benefício da cirurgia. Raquel está perguntando a pele toda de uma vez ou se precisa de várias etapas. Do corpo inteiro, precisa de várias etapas. Cada cirurgia cada vez a gente faz uma região do corpo. A Anne tá ansiosa, vai dar tudo certo. Pode ficar tranquila. Fernanda Ribeiro, clássico sentir enjoos mesmo depois de um tempo de cirurgia? É difícil de responder, Fernanda. Você está falando da cirurgia plástica ou da cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é frequente, da cirurgia plástica já é bem menos frequente, né? É menos comum, né? Geralmente pode ter um enjoo ali nos primeiros 1 ou 2 dias e depois ele passa, porque é decorrente da anestesia, dos medicamentos que a gente usa e tudo mais, mas é transitório, né? Isso aí depois passa.
Já da bariátrica, aí às vezes acontece mesmo, né? Tem que ver, tem que voltar no cirurgião mesmo que te operou, falar para ele que isso está acontecendo, às vezes pode precisar de uma endoscopia, tem que ver a técnica que ele usou, isso aí é bem variado mesmo. Raquel, se engordar de novo, volta a pele? Volta. Juscelene, doutor, para fazer risco cirúrgico, tem que ser com o anestesista que vai estar no dia da cirurgia? Não, não tem não. Pode ser outro anestesista, tá? Tem que ser um anestesista, claro, mas o padrão que eles usam para, como se diz, para fazer, né, a avaliação pré-anestésica é universal, né? É um roteiro mesmo da Sociedade Brasileira de Anestesia, da Sociedade Americana de Anestesia, então pode ser com outros anestesistas sim. A Kátia, depois de alguns meses de cirurgia, normal sentir dor de cabeça? Não é também não, Kátia. Na maioria das vezes não tem nenhuma relação com a cirurgia, não. Pode ser algum outro motivo, né? A gente tem que investigar. Por nada, Fernanda, Carol, eu que agradeço vocês, gente. Bom, a conversa tá boa hoje, tá rendendo bastante, né? Mas acho que é isso, né? Vamos encerrar por aqui, tem muitos assuntos. Nós vamos falar mais pra frente de algumas cirurgias específicas, né, pós-bariátricas. E aí a gente consegue aprofundar um pouquinho melhor. Meu risco cirúrgico foi feito por um cardiologista. Tem algum problema? Não tem problema não, Anne. O cardiologista faz o risco mesmo, né? Que a gente geralmente pede um pré-anestésico também. A gente faz o risco com o cardiologista e o pré-anestésico com o anestesista, para poder ter as melhores, para poder ter todas as características, né? Todas as avaliações, todas as avaliações possíveis e fazer cirurgia com mais tranquilidade. Então é isso mesmo, é um risco com o cardiologista e o pré-anestésico com o anestesista. Eu tenho 1 ano de abdominoplastia, não engordei, estou com uma bola de gordura. Isso aí a gente tem que avaliar, né? Às vezes ficou alguma coisinha, às vezes ficou um acúmulozinho de gordura. Toda cirurgia, da mesma forma que toda cirurgia tem cicatriz, toda cirurgia é passível de precisar de alguma revisão, de algum ajustezinho, né? Então aí tem que ver direitinho com o médico para ver o que pode estar acontecendo. Certo, pessoal? Muito bem. Eu que agradeço a todos vocês. A Ana quer operar dia 22, vai dar certo. A Anne, né? Muito bem, muito obrigado então. Boa noite para vocês e até a próxima live. Um abraço, obrigado.